Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Alegremo-nos e nele exultemos. Estamos celebrando hoje o segundo domingo da Páscoa e Jesus continua aparecendo aos seus discípulos e discípulas. E o convite de hoje é nos reunirmos em comunidade para fazermos a experiência, ou fazermos experiência com o Cristo ressuscitado. Queremos, neste momento orante, trazer presente todas as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Alex Mota Gil, João Batista Barbosa, Keila Gilbiele, Natanael, Neide Solange Gomes, Milena Coelho e família, Maruli e família, Meire Correia Lacerda, Janicléa Freitas, João Jesus Silva, Simone Raquel Dias, Norma Castro, Andréia Gláucia, Giovanni Bezerra, Vera Lúcia Mororó, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Will e Larissa Gil, Orizina Maria Oliveira, Solange Oliveira, Sebastião Brito Santana e toda a família, Jane Barbosa e família. Queremos também trazer presente a Tereza Ricelli Bezerra, Rita de Cássia Santos, Elaine Carvalho, Dona Albertina Veloso, Suber e Pérola, Rafaela, Rosineide Maria Lins Ribeiro, Luiz Carlos Brito Santana. Vamos também rezar pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes. Maria Rita, Júlia dos Santos, Miguel Barros Barbosa, Hércules Barro Leite Araújo, Davi Lucas. Também vamos entregar a mãe Poliana e Luzia Silva de Jesus. Vamos também neste momento, meu irmão e minha irmã, nos unir a todas as vítimas, né, da guerra, também todos os nossos irmãos desempregados, todas as pessoas que nesse dia de hoje estão tristes, que perderam, estão perdendo o sentido da vida, a esperança. Ou seja, as pessoas que têm depressão. Vamos colocar todo mundo no colo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, o Evangelho da liturgia de hoje, João capítulo 20, do versículo 19 ao 31. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer deste dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos por medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse de novo para eles: A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram para ele: Nós vimos o Senhor. Tomé disse: Se eu não vir a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, e se eu não colocar a minha mão do lado dele, eu não acreditarei. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos de novo, e dessa vez Tomé estava com ele. Estando fechadas as portas, Jesus entrou,
ficou no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Depois disse a Tomé: Estenda aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e toque o meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé respondeu a Jesus: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: Você acreditou porque viu? Felizes os que acreditaram sem ter visto. Jesus realizou diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses sinais foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, vocês tenham a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeiro dia da semana. Ao anoitecer, os discípulos estavam com as portas fechadas porque eles estavam com medo das autoridades. Dá para imaginar que aqueles primeiros dias, logo após a morte de Jesus, com certeza foi muito difícil para os discípulos, porque eles estavam com muito medo. E eles tinham razão, porque as autoridades certamente iriam pegar eles, né? Assim como eles fizeram com Jesus, com certeza também ia perseguir os seguidores de Jesus. E aí o Evangelho diz que eles estavam com as portas fechadas com medo das autoridades. Ou seja, eles estavam com medo, eles não tinham paz. Por isso que Jesus vai se colocar no meio deles e vai dizer: a paz esteja com vocês. É interessante observar que aparece a paz esteja com vocês 3 vezes. A paz esteja com vocês. E dizendo isso, Jesus vai dizer: olha, eu estou vivo. E está aqui os sinais. Né? Eu estou vivo, está aqui os sinais. E aí os discípulos, eles, apesar do medo, eles ficam contentes por ver o Senhor. Olha, meu irmão e minha irmã. Essa também deve ser uma experiência nossa, ficarmos contentes quando a gente consegue perceber a presença do Senhor na comunidade reunida, mas também na missão, nas visitas, no meio das pessoas, sobretudo dos mais pobres e dos mais simples. É interessante enxergarmos a presença do Senhor sempre e ficarmos contente, felizes, em paz. E aqui, quando Jesus aparece, ele vai dizer de novo: a paz esteja com vocês. E aí vai dizer: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Imagine o que deve ter passado na cabeça dos discípulos, porque eles estavam trancados, com medo. E de repente Jesus vai dizer para eles: olha, eu estou enviando vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Né? Portanto, vocês devem sair de dentro de casa. Vocês devem abrir as portas e sair para a missão. Vão e anunciem a boa nova. Vão lá dizer para todo mundo que eu ressuscitei. Os discípulos estavam com medo, espantados. Mas veja o que é que Jesus faz. Falando isso, ele vai soprar sobre eles. Não, tendo falado isso, Jesus soprou sobre ele, dizendo: recebam o Espírito Santo. Pronto. Recebam o Espírito Santo. E uma vez que eles receberam o Espírito Santo, não tem mais espaço para o medo, para espanto. Não tem mais espaço. Só para coragem. Agora eles podem sair. E eles saem com uma missão. E veja qual é a missão: os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Essa é o mandato de Jesus. Vocês devem sair, de dentro de casa, devem ir para a missão, anunciar a boa nova do reino
e vocês devem perdoar as pessoas, né, daquelas pessoas que se abrem ao Espírito Santo, na ação do Espírito Santo. Depois, é interessante que depois que Jesus aparece para os discípulos, para a comunidade reunidas, ali faltava um, o Tomé. O Tomé não estava na comunidade naquele momento. E aí, quando ele retorna, que os discípulos contam para ele que viram o Senhor, ele não vai acreditar. Ele não vai acreditar. E aí, só depois, uma semana depois, quando os discípulos novamente estavam reunidos, e dessa vez Tomé está com eles, então, e mais uma vez aqui as portas fechadas, né? O Senhor vai entrar novamente no meio deles, vai desejar a paz novamente, e só agora Tomé vai acreditar, porque Jesus vai mostrar para ele os sinais da sua paixão. Vai mostrar para ele os sinais. E só aqui Tomé começa a acreditar em Jesus. E aí, uma palavra, né, ele vai dizer aquela frase que a gente sempre reza, né? A gente sempre diz, quando estamos reunidos na Santa Missa, meu Senhor e meu Deus. Essa frase, ela ficou eternizada, né, na vida dos primeiras comunidades, e até hoje nós repetimos, né, com frequência, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. E Jesus diz assim, olha, vai dizer para Tomé, você só acreditou porque viu? Felizes são aqueles que vão acreditar em mim sem terem me visto, né? Ou seja, aquelas pessoas que vão ser, né, que os discípulos vão anunciar a boa nova do reino, aquelas pessoas que vão acreditar, mesmo sem ter visto Jesus, essas pessoas serão felizes. E é isso que vai acontecer depois que os discípulos recebem o Espírito Santo, eles vão, né, em missão, e muitas pessoas, muitas mesmo, vão se converter ao cristianismo, ou seja, vão acreditar em Jesus Cristo, né? Vão acreditar e vão assumir a proposta de Jesus, o projeto de Jesus. Meu irmão e minha irmã, hoje também nós somos convidados e convidadas a recebermos de Jesus essa paz, esse sopro do Espírito Santo e nos colocarmos à disposição. Ou seja, sairmos em missão. Nós sabemos que tem muita gente mesmo que precisa do anúncio, né? Que precisa escutar, precisa experimentar esse Jesus ressuscitado. E como é que elas vão experimentar? Através de nós, através de nós que ouvimos a palavra, através de nós que participamos da Eucaristia, nós somos convidados, ao sairmos hoje da igreja, a anunciar esse Jesus ressuscitado para a nossa família, para a comunidade, para os vizinhos, para as pessoas que trabalham conosco, através, mais uma vez, eu não me canso de repetir, que mais uma vez através das nossas ações, não só das nossas palavras, mas sobretudo das nossas atitudes, das nossas ações, aquilo que a gente faz na prática mesmo do dia a dia, a gente precisa revelar esse Jesus ressuscitado para todas as pessoas. Que o Senhor nos abençoe neste dia de hoje, mais uma vez, uma feliz Páscoa. Às vezes a gente pensa que a gente só deseja a Páscoa mesmo só no primeiro domingo, né? No domingo da ressurreição. Depois a gente esquece que tem 40 dias para frente, 50 dias, né? Para frente, que é Páscoa. Então, é Páscoa todo dia. Jesus continua ressuscitando na nossa vida, mesmo quando passar o período quaresmal, Jesus continua ressuscitando para nós, para todas as pessoas. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Cristo ressuscitou. Aleluia. Feliz Páscoa.